No meio da festa, a menina especial grita, mamãe, e a revelação brutal deixou todos em penas. Era uma festa de aniversário como nenhuma outra. Balões coloridos dançavam ao ritmo da música, e risadas explodiam como fogos de artifício a cada instante. Mas tudo mudou em um segundo. A luz começou a oscilar, provocando uma sensação de nervosismo no ar. E então ela, a doce Clara, apenas 8 anos, levantou-se e em uma voz aguda e cheia de desespero, gritou, mamãe, o tempo parou. Os convidados se entreolharam, alguns sorrindo nervosamente, outros com expressão de preocupação. Um frio percorreu a espinha de todos. O que poderia ter causado aquele grito estridente, carregado de pânico? A movimentação aumentou, como se todos tivessem sido atingidos por uma corrente elétrica. Ao fundo, um murmurinho começava a se espalhar. Coitada da menina, alguém comentou, enquanto o outro completava. O que será que ela viu? As conversas se entrelaçavam como as luzes piscando. Os adultos tentaram ignorar, mas as crianças, com seus olhares curiosos, já estavam grudadas na cena. E havia algo mais, uma presença sombria pairando sobre o local, uma sensação que ninguém conseguia explicar. No canto da sala, uma sombra se movia. O coração de Clara disparou. Na mesma hora, algo se rompeu na atmosfera festiva. Os sorrisos se desvaneceram e o alarido deu lugar a um silêncio assustador. O que a pequena menina sabia que nós não sabíamos? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Dê uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para conferir se você ainda está inscrito no canal. Adoraria que você perdesse algum conteúdo exclusivo que está por vir. E enquanto estiver aí, arrebenta no botão de curtir, ajuda muito com o algoritmo. E me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Os olhos de Clara, agora arregalados, miravam fixamente para a porta. Algo estava prestes a acontecer, e a tensão no ar era palpável. Ela podia sentir algo indescritível e aterrador. Um sussurro passou por trás dela como um vento frio, mamãe. O nó na garganta se apertava e todos queriam saber. O que teria provocado tanta agonia? Alguma coisa, uma verdade escondida, estava prestes a emergir nas chamas da revelação. As vozes aumentavam, os olhares se intensificavam, e o que seria revelado da cabeça da menina, carregava consigo uma tempestade de segredos que ninguém estava preparado para ouvir. Clara se virou lentamente, e a sala pareceu congelar. Quais segredos ela traria à tona? O que poderia invadir aquele dia que deveria ser apenas alegria? A resposta estava próxima, prestes a explodir como um balão cheio de ar. A pergunta estava no ar. Que verdade obscura, que pesadelo oculto havia se manifestado naquele momento? Os olhares de todos na festa se fixaram em Clara. O que ela tinha a dizer parecia mais do que um simples desespero de criança. As mãos suadas de sua mãe, Juliana, tremiam enquanto ela tentava puxar a filha de volta para o seu lado. Mas Clara estava paralisada, como se uma força invisível a mantivesse no lugar. E nesse momento, Clara começou a balbuciar palavras desconexas. Eu vi algo vindo. Uma onda de murmúrios e cochichos se espalhou pela multidão. As crianças com os olhos grandes olhavam para a menina, enquanto os adultos logo exibiram expressões de confusão e nervosismo. O clima festivo, que um dia foi feito de alegria, agora estava coberto por uma névoa de medo e incerteza. Vindo de onde, Clara? O que você viu? Perguntou Juliana, sua voz trêmula. Mas Clara apenas sacudiu a cabeça, cada vez mais distante da mãe, como se uma realidade paralela a tivesse envolvido. O salão agora parecia menor, com sombras que dançavam nas paredes, provocando arrepios naquele ambiente conhecido. Foi então que um estrondo ecoou da porta da frente. A música parou abruptamente e os convidados se viraram, com medo estampado em seus rostos. A porta, depois de algumas batidas pesadas, se abriu lentamente, revelando um homem de expressão severa. Ele estava encharcado e com os olhos arregalados, como se tivesse vivido algo aterrorizante. Socorro! A cidade está cheia de sombras. Ele gritou enquanto todos na sala começaram a se questionar se aquilo era uma brincadeira ou um delírio. As crianças começaram a chorar, e os adultos correram para a porta, uma mistura de curiosidade e apreensão pulsando no coração de cada um deles. Clara, ainda paralisada, não desgrudava os olhos do homem desconhecido. As peças da realidade estavam se montando de maneira estranha e ele parecia ser a chave para todo aquele mistério. As sombras estão vindo atrás de mim. Elas querem pegar as crianças.
Ele dobrou-se, ofegante, com a luta por ar visível em seu rosto. Aquilo não era uma festa de aniversário qualquer. A tensão era um peso tangível, sufocante. O homem desviou o olhar para Clara. Seus olhos escuros pareciam compreender algo que até mesmo a menina não conseguia processar. Você foi a única a perceber, não foi? Você a viu primeiro. Clara respirou fundo. Sua voz agora estava mais clara e determinada. Eu vi. Mamãe precisa me ouvir. Juliana colocou a mão no ombro da filha, seu corpo aquecendo em uma tentativa de dar conforto. Mas havia algo no olhar de Clara que mandava um aviso profundo. O que estava por vir era mais que uma simples inquietação infantil. E assim, cada batida dos corações na sala ecoava como um tambor de guerra. Clara, com sua coragem infantil, olhou intensamente para a multidão atenta. Precisamos fazer algo antes que cheguem. Elas estão vindo, e não vão parar. O que exatamente estava prestes a acontecer? Os convidados trocavam olhares confusos. Um sentimento de urgência começava a tomar conta de todos. Não havia mais volta. Aquelas sombras que o homem mencionou, o que seriam? E mais importante, o que Clara realmente sabia? A festa havia se transformado em algo muito mais sombrio, com segredos mais profundos escondidos nas sombras. Quem ou que estava por trás daquelas sombras? Desde quando a cidade estava em perigo? O tempo estava se esgotando e a resposta poderia estar na voz de uma criança ou no mais profundo pesadelo que estava prestes a se revelar. Capítulo 5. O silêncio tomou conta da sala como uma nuvem densa. Os olhares de desespero davam lugar a murmúrios nervosos, as crianças secavam as lágrimas, e os adultos começavam a perceber que a situação não era apenas uma brincadeira. O homem, ainda ofegante, se esforçava para recuperar o fôlego, mas as suas palavras se instalavam na mente de todos. Shadows, elas estão se aproximando. Ninguém sabe como, mas a cidade está repleta delas. Os músculos de Clara se contraíram ao ouvir isso. O coração dela batia como um tambor frenético. Ela sentiu que aquele homem não estava apenas assustado, estava apavorado, e suas palavras eram o prenúncio de algo terrível. Juliana olhou para a filha, seu instinto materno pulsando. Clara, querida, precisamos ir embora, agora, disse, sua voz um misto de temor e determinação. Mas a criança não se moveu. Uma coragem inexplicável a mantinha ancorada. Não podemos sair. Se nós formos, elas virão. Precisamos saber o que fazer. Clara gritou, a sua voz aguda rasgando a neblina do medo no ar. O homem acenou com a cabeça, concordando. Ela está certa. Existe um segredo que precisamos desvendar. As sombras não são o que pensamos. Elas não são apenas escuridão, elas têm forma, têm poder. E só podemos enfrentá-las juntos. Seu olhar cruzou com o de Clara, parecendo entrever algo que só ele e a menina entendiam. Mas a multidão começou a dispersar. Algumas pessoas ainda estavam paralisadas, mas outras já faziam caminho em direção à saída, na esperança de escapar do que estava por vir. Voltem! Não vamos nos deixar levar pelo medo. A voz do homem cortou o ar como uma faca, mas não conseguiu impedir a corrente humana de se espalhar. Juliana puxou Clara para si, mas a menina estava decidida a não se mover. Mamãe, você não está vendo? Eles não vão conseguir fugir. Elas estão vindo com mais força. Precisamos preparar a cidade. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas enquanto ela tentava entender a gravidade da situação. Mas como podemos preparar uma cidade inteira, Clara? Questionou, buscando um fio de esperança em meio ao desespero. Temos que encontrar o que as sombras realmente querem. Elas têm um líder. Eu sinto isso. Clara estava mais convicta do que nunca. Enquanto ela falava, a porta da frente se fechou com um estrondo. Um novo tipo de medo correu pela sala. As sombras tinham se manifestado de alguma forma, e o pânico estava prestes a explodir novamente. A tensão crescia e uma voz estridente veio de fora, arrastando todos os olhares de volta à entrada. Uma mulher desesperada, suada e tremendo, gritou. Elas estão aqui. Um grito agudo a cortou. O murmurinho de horror tomou conta novamente. Os rostos que faziam perguntas, agora se tornavam uma tela de pânico. Todos olhavam para o homem como se esperassem uma solução mágica, mas ele só podia oferecer uma expressão de desespero tão profunda quanto o de cada um deles. Clara finalmente deu um passo à frente. Tinha um plano, uma ideia que ardia em seu peito. Precisamos ir para a sala dos fundos. O que está escondido lá pode nos ajudar. Juliana hesitou, mas algo na determinação da filha a convenceu. Tudo bem, vamos juntos, mas precisamos de todos. Was Clara realmente captando algo que havia fugido dos adultos? Havia um mistério a ser descoberto na sala dos fundos. Enquanto os convidados hesitavam, a tensão aumentava. A luta estava prestes a começar,
E o que poderia surgir da sala desconhecida poderia redefinir tudo. Mas a verdadeira pergunta que pairava no ar era: até onde Clara estava disposta a ir para desvendar as sombras que ameaçavam sua cidade? O momento da verdade se aproximava. Qual seria o preço a ser pago para enfrentar aquelas trevas? A respiração deleitava a urgência de uma batalha iminente, e cada batida do coração ressoava como um eco do que estava prestes a acontecer. Capítulo 6. Clara sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto a sala se transformava num verdadeiro campo de batalha emocional. O medo misturava-se com a determinação, e ela sabia que não poderia recuar. Com um movimento rápido, ela puxou a mão da mãe, guiando-a em direção à sala dos fundos. O homem a seguiu, seus olhos refletindo uma centelha de esperança, embora a atmosfera oprimente pesasse sobre todos. Ao se aproximarem da porta, um som profundo reverberou na sala, como se a própria estrutura estivesse tremendo. O murmurinho dos presentes silenciou. Todos estavam tão imersos na expectativa que podiam ouvir até mesmo o batimento dos corações uns dos outros. Clara hesitou por um instante, olhou para Juliana, que estava paralisada. Mamãe, não podemos ter medo. O que quer que haja lá, é a nossa única chance. A voz da menina era firme, um contraste gritante com o ambiente carregado de tensão. Juliana respirou fundo, tentando reunir coragem entre o terror e a esperança. O homem à sua esquerda bradou: vamos, o tempo está se esgotando. Com um empurrar de ombros, Clara girou a maçaneta e empurrou a porta. Ela rangeu, revelando um espaço escuro e empoeirado, onde o cheiro da umidade se misturou com uma sensação de abandono. O interior da sala parecia estar parado no tempo, mas Clara tinha certeza de que algo vital estava escondido ali. Assim que entraram, um forte vento atravessou o ambiente, fazendo as janelas tremularem. O reflexo da luz na poeira dançava no ar, e Clara percebeu que havia algo em um canto, algo que emanava uma energia quase palpável. Ao se aproximar, viu um velho baú coberto de teias de aranha, como se tivesse sido esquecido por décadas. Esse baú, ele pode ter algo que sirva, disse Clara, e a empolgação se misturava com um certo temor. Juliana e o homem se aproximaram, também atraídos pelo mistério que o baú escondia. Mas antes que pudessem abrir, um grito cortou o silêncio opressivo. Era uma voz familiar. Mamãe! A voz de uma criança ecoou pela sala e congelou o sangue de todos. O coração de Juliana disparou. É a minha irmã! Exclamou ela, mas logo uma sombra deslizou pela porta. A sala parecia ter se tornado um centro de forças opostas, com a presença do supernatural ameaçando tomar conta. Clara, com olhos grandes e cheios de reconhecimento, sussurrou: ela não está sozinha. As sombras estão aqui. A consciência do perigo infiltrou-se naquele instante, e a expressão no rosto do homem se endureceu. O baú, que inicialmente parecia uma possível salvação, agora simbolizava uma ponte entre dois mundos, o real e o das sombras. Que segredos ele esconde? O que precisamos saber? Perguntou ele, ansioso por respostas. Juliana, com lágrimas escorrendo, segurou a mão da filha. Precisamos abrir, Clara. Isso pode ser a chave. Mas uma voz interna de preocupação questionava se estavam prontos para o que poderia vir. Com um movimento rápido, Clara se agachou, a maçaneta do baú com a mão tremendo. O ambiente parecia se apertar ao redor dela. O peso das expectativas acumulavam-se como uma tempestade e, no fundo, ela sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. Apenas quando tomou coragem para levantar a tampa, a porta se abriu violentamente, revelando uma figura encapuzada envolta em sombras. Seus olhos brancos e vazios brilhavam com intensidade. Você não deveria ter vindo até aqui. A voz soou como um eco distante, reverberando em suas mentes. Qual será o destino deles agora? As respostas que buscavam estariam à altura do preço que teriam que pagar? As sombras estavam prestes a tomar seu verdadeiro formato, e cada um deles sabia que a partir deste momento, nada seria como antes. Capítulo 7. O ar na sala ficou estático, como se o tempo tivesse parado junto com o coração de Clara. A figura encapuzada a olhava com um misto de desprezo e curiosidade, um mero espectador de um caos que parecia familiar. Juliana, por instinto, se posicionou à frente da filha, protegendo-a com o corpo, uma mãe como uma leoa à frente de seu filhote. Quem é você? Juliana disparou, sua voz trêmula mas firme, enquanto o homem se preparava para saltar em direção à sombra. Mas antes que pudesse se mover, a figura falou novamente, com um tom de voz que soava como um lamento distante. Eu sou o que ficou para trás. O que nunca deve ter sido esquecido. E o que você quer de nós? Clara perguntou, sentindo que a tensão na sala poderia explodir a qualquer momento. Uma mistura de medo e determinação a impulsionava. O que quer que estivesse ali,
Ela não poderia fugir. Um vento forte começou a uivar ao redor, puxando a poeira do chão e fazendo o baú balançar levemente. Clara queria abrir, descobrir os segredos que ele guardava, mas a figura encapuzada não parecia disposta a deixá-los fazer isso. A criança, murmurou a sombra, e todos sentiram um arrepio na espinha. O que vocês buscam vai muito além do que imaginam. Sua irmã clama por ajuda, mas não está sozinha nesse sofrimento. O que você sabe sobre ela? Juliana gritou, a dor em sua voz ressoando pela sala. Havia um desespero ao misturar esperança e desespero. Diga-me onde ela está. Mas a figura simplesmente apontou para o baú. As respostas estão lá. Tudo o que precisam saber para trazer a verdade à luz. Quando Clara finalmente ergueu a tampa do baú, um brilho repentino a ofuscou. O conteúdo era uma coleção de objetos que pareceu despertar memórias ancestrais: uma velha boneca de olhos esbugalhados, um relógio quebrado, fotos em preto e branco de pessoas cujos rostos traziam uma combinação de saudade e mistério. Sentiu uma conexão instantânea com aqueles itens, como se carregassem histórias não contadas. O que é isso? O homem, que observava a cena em um misto de fascínio e aversão, se aproximou ainda mais, seus olhos cravados em cada objeto. Como isso pode nos ajudar? Clara pegou a boneca. Assim que a segurou, um frio intenso percorreu seu corpo. A sombra pareceu se agitar, como se sentisse a presença do antigo. A figura encapuzada respondeu: é mais do que um brinquedo. É um eco do passado. Vocês devem fazer uma escolha. Escolha? Repetiu Juliana, confusa e intrigada. O que você quer dizer com escolha? Uma escolha entre o que é real e o que não deve ser resgatado. Uma escolha que irá moldar o futuro da criança perdida e de todos vocês. Nesse momento, uma risada estridente ecoou na sala, como se algo maligno estivesse se divertindo com a situação. Os olhos brancos da figura encapuzada brilharam de um jeito ameaçador. As sombras estão famintas, e se vocês não agirem logo, não apenas a criança, mas todos aqui, se tornarão parte desse jogo. Clara, o coração acelerado, olhou para sua mãe e depois para o homem. A pressão da situação era quase insuportável. Ela precisava decidir, e rapidamente. O que você vai fazer, Clara? A voz da mãe flutuou, cheia de esperança, mas também de ansiedade. E enquanto o tempo parecia escorregar entre os dedos, a figura no canto da sala soltou uma última advertência. O relógio está correndo. Vocês não têm muito tempo. O eco da advertência se misturou com o som das sombras começando a se mover, e com um tremor, Clara percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Qual seria o preço de suas escolhas? E mais urgentemente, até onde iriam para salvar aqueles que amavam? A decisão dela não estava longe, mas a verdade que buscavam seria encontrada nas profundezas do baú ou nas sombras ainda por vir. Capítulo 8. A sala pareceu girar em torno de Clara, cada objeto no baú pulsando com uma energia opressora que a envolvia como uma neblina densa. A boneca em suas mãos parecia viva, seus olhos grandes e vazios a observando de volta, como se soubesse de algo que ela ainda não havia compreendido. Decida, Clara. A voz da figura encapuzada soou sobressalente, atravessando o turbilhão de pensamentos. Escolha o que salvar. O homem ao seu lado se agitava, inquieto. Ele parecia perder o controle, como um tigre preso em uma jaula. Precisamos entender. O que essas coisas significam? Ele se inclinou sobre o baú, seus olhos agora fixos nas fotografias. Clara percebeu que o rosto de um dos homens nas imagens era familiar. Era o avô que nunca conheceu, mas que sempre ouvirá falar. Um calafrio a percorreu. O passado estava mais próximo do que pensava. Falar não vai adiantar. Juliana exclamou, o desespero infiltrando-se na sua voz. Precisamos fazer algo, mas o que? Os batimentos cardíacos de Clara pareciam ecoar em cada canto da sala. E se a boneca for a chave? O que se ela nos mostrar como ajudar a irmã? A ideia brotou em sua mente como um relâmpago. Você está louca? Isso não faz sentido. O homem a interrompeu, mas o toque na boneca parecia querer guiá-la. Clara lembrava-se de sua infância, das histórias que a avó contava. Histórias sobre objetos que guardavam segredos e que poderiam ser usados para fazer contato com os espíritos. E se a boneca fosse um portal? Olhe, Clara disse, com os olhos brilhando, enquanto olhava fixamente para a boneca. Talvez eu tenha que invocar algo. O encapuzado fez um movimento brusco. Invocações podem trazer coisas de volta que deveriam permanecer mortas. É uma escolha arriscada que pode custar a vida de todos nós. Sua advertência ecoou na mente de Clara, mas o peso da escolha não a deixava recuar. As sombras na sala começaram a se contorcer, formando formas distorcidas que pareciam dançar em torno deles.
Clara sentiu a pressão aumentar, uma urgência quase palpável. As visões da sua irmã a assombraram, seu sorriso, seus risos. E a verdade de que precisava salvá-la era muito maior do que qualquer medo que pudesse sentir. Mas eu preciso saber, preciso sentir. Clara gritou e então, fechando os olhos, começou a murmurar as palavras que lembrava das histórias antigas. Se você estiver aqui, se você me ouvir, venha até mim. Ajude-me a encontrar a verdade. A sala tremeu, e uma onda de frio a envolveu, como se um vento gélido tivesse passado por ela. O encapuzado se afastou um passo, surpreso. A boneca em suas mãos parecia vibrar, e os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto uma figura nebulosa começava a emergir das sombras. Clara! Uma voz suave ressoou ecoando nas paredes. É você? É você? Onde está a minha irmã? Clara quase gritou, mas a figura antes dela começou a se desfazer, como fumaça no ar. Cuidado! Escolhas erradas podem te engolir. A sombra advertiu, mas Clara estava além do controle, já imersa na conexão que buscava ponto antes que pudesse responder. A figura começou a se dissipar e o chão tremeu sob seus pés. Uma nova calamidade se aproximava e uma nova escolha se apresentava. Enfrentar a verdade que o passado guardava ou arriscar tudo pelo que amava. Com o coração na boca, vendo a figura desaparecendo, Clara percebeu que a saída estava se fechando. A luz se apagava lentamente na sala, e sua última chance de salvar a irmã estava se esvaindo. Clara! A voz de sua mãe soou angustiada, mas o eco da figura que estava se tornando sombra ainda ressoava em sua mente. Não ceda. Escolha sabiamente. E de repente tudo ficou em silêncio. O momento se congelou e Clara teve uma visão. Um relance de sua irmã, presa em um lugar escuro, seus olhos implorando por ajuda. O que você vai escolher, Clara? A pergunta pairou no ar como um peso, enquanto a escuridão começava a cercar tudo, pronta para consumi-los. E assim, a luta pela verdade se transformou em uma corrida contra o tempo e uma sedutora promessa de libertação e condenação. Qual seria o próximo passo no labirinto de mistérios que enredavam suas vidas? Capítulo 9. A sala parecia encolher ao redor de Clara, como se a própria escuridão estivesse tomando forma, empurrando-a contra a parede. O silêncio que havia se instaurado era pesado, denso como um manto de terror que se estendia por tudo. O coração de Clara martelava em seu peito enquanto ela encarava a figura nebulosa que começava a desaparecer, levando consigo cada esperança de resposta. Não! Clara gritou, tentando agarrar a sombra, mas suas mãos passaram direto pelo que parecia ser um eco do que um dia foi. Você não pode ir embora. Pare! Mas a figura, agora quase invisível, sussurrou uma última vez. A verdade só será revelada se você enfrentar seu medo. Um novo tremor percorreu o chão, agitando o baú. Ao seu lado, Juliana estava paralisada, os olhos arregalados na direção da porta que se fechava lentamente, enquanto o homem encapuzado recuava, quase encolhendo-se de medo. Clara, precisamos sair daqui! Ele exclamou, a voz trêmula. Mas a urgência em seu tom apenas fortalecia a determinação de Clara. Não podia deixar que suas dúvidas e o medo do desconhecido a dominassem. Sua irmã precisava dela. Se a boneca é realmente a chave, pensou, eu preciso fazer isso. Preciso arriscar. Tomada pela resolutividade, Clara fechou os olhos mais uma vez. E então, com todas as forças que tinha, gritou as palavras que ressoavam em sua mente. Se você estiver aqui, mostre-me sua verdade. Ajude-me a trazer de volta minha irmã. Milagrosamente, a temperatura ao redor dela começou a cair ainda mais. Uma rajada de vento frio atravessou a sala, levantando papéis e roupas, enquanto a sombra em sua frente começava a tomar forma novamente. Desta vez Clara sentiu uma presença diferente, algo mais pesado, mais real. A figura emergiu com uma clareza assustadora, revelando o semblante de uma mulher angustiada, com cabelos longos e desgrenhados, olhos vazios como os da boneca. Quem é você? Clara questionou, a voz quase um sussurro. Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, apontou para o baú, onde os objetos pareciam brilhar de maneira ameaçadora. A sala vibrou com o poder da invocação, e Clara percebeu que cada objeto no baú contava uma história, uma conexão entre o passado e o presente. Ela não sabia o que escolher, mas sentiu a necessidade urgente de pegar a boneca novamente. Ao tocar o rosto da criatura feita de pano, sentiu uma onda de calor invadi-la, como se uma corrente elétrica a atravessasse. No meio da festa, todos dançando, a mulher começou a murmurar, a voz ecoando como uma canção de ninar. Mas quando o medo se torna real, tudo pode desmoronar. Os olhos de Clara se arregalaram ao entender. Aquela mulher estava ligada à sua irmã, mas também a um segredo sombrio, algo que havia ficado oculto por muito tempo.
Era como se a festança da vida estivesse camuflando uma dor profunda. Minha irmã. Clara se lembrou de um dia em que a pequena havia gritado por ajuda, em meio a uma comemoração, e ninguém havia percebido. Os olhos vazios da mulher refletiam mais do que dor, refletiam uma perda estrondosa e obscura. A boneca, com seu olhar fixo, parecia puxar Clara mais profundamente para dentro daquela revelação. Você precisa entender o que aconteceu. A verdade vai doer, mas é a única forma de resgatar sua irmã, sussurrou a figura. Clara sentiu um nó na garganta, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Eu estou pronta, gritou, desafiando a escuridão. No instante em que essas palavras deixaram sua boca, a sala explodiu em uma luz ofuscante. A cada segundo, as paredes pareciam se contorcer e fragmentar, revelando flechas de memórias, risos, e um misto de alegria e desespero. As sombras dançavam nas extremidades da sala, e Clara começou a ver vislumbres de eventos do passado, ecos de uma festa que se tornará uma tragédia. Sombras de familiares, crianças brincando, mas também gritos de pânico que a envolviam. Clara, desça! Uma voz distinta gritou no fundo de sua mente, e a imagem de sua irmã apareceu, mais viva do que nunca, olhando para ela de um lugar escuro, cercada por... E então, como um brilho fugaz, a luz começou a escurecer mais uma vez, e Clara percebeu que o momento da verdade estava se aproximando. O que você vai escolher, Clara? A pergunta da mulher reverberou em sua mente. Um convite ao desejo desesperado de compreender até onde estava disposta a ir por amor. Com o dilema pulsando em seu coração, Clara se preparou para finalmente descobrir a verdade aterradora de sua família. O que se escondia naquelas sombras? Quais segredos estavam à espera de serem revelados? Ela respirou fundo, disposta a enfrentar não apenas o que ameaçava sua irmã, mas também tudo o que já tinha esquecido sobre si mesma. O próximo passo à frente a levaria diretamente ao abismo do desconhecido, e as sombras à sua volta pareciam ansiosas para se revelar. Capítulo 10. O ar na sala se transformou em uma massa gelatinosa palpável e angustiante. O frio já não vinha apenas do vento, tinha uma densidade que podia ser sentida na pele, arrepiando cada fio de cabelo ao redor de Clara. Ela não entendia como, mas sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que ela mesma havia desejado, um momento de total revelação. A verdade ficará disponível para quem tiver coragem suficiente para enfrentá-la, ecoava na sala, reverberando nas paredes enferrujadas. Clara, sentindo a mão da mulher invisível ainda em sua, piscou algumas vezes, repleta de insegurança. Que tipo de verdade seria essa? As imagens começaram a se intensificar. Clara viu pela primeira vez uma festa, um salão cheio de pessoas rindo e dançando, crianças correndo entre as mesas decoradas. Ela reconheceu rostos que pareciam cobertos por uma neblina de felicidade, mas que agora eram apenas sombras distantes em sua memória. E, em um canto do quadro, viu Juliana. A irmã estava lá, tão pequena e feliz, com um vestido rosa de bolinha, os cabelos acentuados por um laço grande. Mas de repente o ar se transformou em gritos, e as risadas se tornaram um clamor ensurdecedor. Clara viu uma cena se desdobrando como um pesadelo em câmera lenta. Clara, isso não estava no plano. A voz da mulher ressoou na escuridão. Clara tentou gritar, mas sua voz parecia não sair. Uma mão a puxava para mais perto da cena. As sombras dançavam de maneira frenética agora, mostrando um desfile de acontecimentos que ela nunca quis lembrar. Calma, você precisa ver. A mulher insistiu, e Clara sentiu que não tinha outra escolha. O empurrão invisível fez com que ela estivesse no centro da festa novamente, perdida entre as vozes. Então, tudo se desfez. Em um instante a iluminação se apagou e em um estalo, Clara se viu sozinha com o silêncio. Ela virou-se e viu sua irmã, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para ela. Clara, você não consegue me salvar aqui, Juliana disse a voz tranquila, mas carregada de uma tristeza imensa. A verdade é aterradora. Você precisa entender o que aconteceu naquela noite. Os olhos da irmã estavam cheios de desespero que Clara nunca queria testemunhar. O coração dela começou a acelerar, a respiração ficou suspensa. O que havia acontecido nessa festa? O que podia ser tão terrível a ponto de quase apagar a memória de uma criança? Foi no meio da festa, enquanto todos dançavam. Clara se lembrou, os adultos estavam tão distraídos. Ninguém ouviu. E eu gritei, Clara. Eu gritei. Juliana respondeu, a voz alta, quase um eco. Mas ninguém viu. Eu estava lá, e o medo me engoliu. Numa fração de segundo, tudo mudou. O chão abaixo dela balançou. Clara sentia que já havia ultrapassado um limite ao ficar presa na lembrança. O baú à sua esquerda emanava um brilho ameaçador.
Uma forte vontade de abrir o baú e finalmente descobrir os segredos ali guardados invadiu seu ser. Você tem que decidir, Clara. A mulher apareceu novamente, com os olhos ardentes. A sombra que a envolvia naquela noite não se foi. Ela está de volta e corre o risco de engolir todos nós. Inspirando fundo, Clara engoliu o medo que se acumulava em seu estômago. Levaria a verdade à luz, não importava o quão doloroso fosse. A conexão com sua irmã ressoava mais forte agora, e ninguém a impediria de ir mais fundo em busca de Juliana. Agora é a hora. Clara gritou decidida. Com um movimento abrupto, ela se lançou na direção do baú, e suas mãos tremiam quando ergueu a tampa. Dentro, uma coleção de objetos começava a brilhar, mas um deles se destacou, uma pequena caixa de música. Clara percebeu que o som de um acorde melancólico escapava dali. As notas dançantes curvaram-se em sua mente, trazendo lembranças de um tempo em que a esperança ainda havia. Com as mãos tremendo, Clara alçou a caixa, um peso sinistro se instalando em seu peito. O que você vai descobrir dentro dela, Clara? A mulher murmurou, sua voz uma mistura de graça e warning. A caixa parecia pulsar nas mãos de Clara, como se estivesse viva, pronta para liberar os segredos ocultos. O manto de escuridão voltou a se fechar, e Clara percebeu que nada poderia prepará-la para o que viria a seguir. Capítulo 11. Clara olhou fixamente para a caixa de música, cada detalhe dela parecia vibrar com uma energia quase sobrenatural. Uma conexão palpável pulsava entre elas, como se a caixa carregasse não apenas melodias, mas também segredos enterrados no tempo. Ela girou a maçaneta, e a música começou a tocar, uma melodia suave e ao mesmo tempo triste, como um lamento crescendo no ar gélido. Enquanto o som reverberava pela sala, as imagens começaram a dançar ao seu redor. Clara quase podia sentir a fumaça dos fogos de artifício e os cheiros dos quitutes da festa. Mas ao invés de alegria, uma sombra começou a se formar, e os rostos que antes pareciam sorrir começaram a se distorcer em expressões de pânico. Não, não! Gritou Clara, cobrindo os ouvidos. Mas não havia como escapar. As visões estavam se intensificando, e ela viu Juliana novamente, a irmã tão vulnerável e divertida, agora assombrada com os olhos arregalados, cercada por um grupo de adultos que parecia cada vez mais ameaçador. Clara, você precisa entender. A voz de Juliana ecoou na mente dela, a dor visível nas suas palavras. O que aconteceu foi um acidente, mas todos insistiram que não. Eles queriam esquecer. Todo o ambiente parecia se compactar ao redor de Clara, e seu coração estalou em um ritmo frenético. O que você quer dizer com acidente? A pergunta saiu de seus lábios, quase um sussurro, quase um grito. Ao redor delas, o clima ressoava com murmúrios, como se toda a festa estivesse assistindo sua angústia. Então, como um vaso prestes a se quebrar, Clara foi atingida por um estalo de lembranças. Ela se viu em outro momento, uma pequena Clara correndo pelo pátio da festa, rindo ao lado da irmã, até que um grito cortou o ar agudo, desesperado. A música parou, e o mundo pareceu girar ao contrário. Aquelas vozes familiares se tornaram metálicas, distantes, até que tudo se calou, e um eco sombrio tomou conta do espaço. A caixa de música parou abruptamente, e o silêncio foi quase insuportável. Com o coração na garganta, Clara olhou novamente para a mulher misteriosa, que agora tinha uma expressão de lamento, quase como se estivesse sentindo a dor em sua própria pele. Você precisa tomar cuidado, Clara, ela sussurrou. O passado nunca fica longe por muito tempo. Uma luz fria e tênue envolveu Clara, fazendo com que ela olhasse mais uma vez para a caixa. Um impulso forte a empurrou a abri-la novamente. Ao fazer isso, um papel amarelado deslizou de dentro. A letra, trêmula e apressada, começava a revelar uma verdade que Clara jamais imaginara. O que é isso? Perguntou ela, tentando se aproximar da revelação, mas a mulher a segurou rapidamente pelo braço. Lembre-se, Clara, cada verdade tem um custo. Com o papel em mãos, a sensação de pânico cresceu. E quanto mais ela lia, mais um terror familiar se instalava. Nomes, datas, um relato de um evento doloroso e tudo estava associado àquela festa em particular. Clara começou a entender que havia muito mais em jogo do que ela nunca poderia ter previsto, e o peso do que descobrira se tornou quase insuportável. Clara, a mulher gritou, a urgência em sua voz agora palpável, eles estão chegando. Com a respiração acelerada, Clara correu para a porta. O que estava vindo parecia ser a verdade que ela mais temia, aquela que a perseguia desde a infância. E enquanto ela se lançava na escuridão do desconhecido, a última frase da letra ecoou em sua mente, um aviso, um grito. A sombra apenas se afasta para esperar. O frio a envolveu mais uma vez, mas ao mesmo tempo um fogo ardente de determinação queimava dentro dela.
O que a aguardava além da porta? Clara não ousou olhar para trás. Agora, mais do que nunca, ela precisava saber. Clara respirou fundo e se lançou pela porta, atravessando a escuridão. O ambiente estava quieto, colocando seus sentidos à prova. O coração acelerado batia como um tambor sinistro. Ela não sabia o que esperava do outro lado, mas uma determinação crescente impulsionava seus passos. Ao cruzar o limiar, a sala se iluminou repentinamente, revelando a festa em plena agitação. Risadas, música e alegria enchiam o ar, criando um contraste chocante com a tensão que havia sentido no escuro. Era uma cena familiar, mas ao mesmo tempo estranhamente distante. Clara olhou ao redor e ao mesmo tempo percebeu que algo estava muito errado. As sombras dançavam nas bordas do salão, como se estivessem aguardando o momento certo para se infiltrar. Mamãe! Clara gritou, mas a multidão a ignorava como se não pudesse vê-la. A música aumentou, abafando sua voz, e um frio intenso a envolveu novamente. Um nó na garganta a impedia de dizer mais, mas ela sabia que estava perto de descobrir a verdade. Com um impulso desesperado, Clara se dirigiu para o centro da festa, onde viu novamente sua irmã, Juliana, rindo e brincando com um grupo de crianças. Mas, de repente, o sorriso de Juliana parou. Clara percebeu que uma sombra se aproximava rapidamente, e seu coração quase parou. Era uma presença sombria pairando sobre Juliana, pronta para a levar. Não, não faça isso! Clara gritou, e pela primeira vez não se importou se alguém a ouvia. Ela precisava agir. Juliana! A voz de Clara cortou o ar festivo e atraiu a atenção para a menina. Ela correu, atravessando o espaço entre elas como uma flecha. A alegria do momento começou a se esvaindo, e o som da música se transformou em uma cacofonia de ecos distorcidos. Clara se lançou na frente da irmã, seus olhos fixos na sombra que se agigantava. Mande-a embora. Você não pertence a ela. Clara exclamou, sua voz agora mais forte, cheia de uma coragem que nunca sabia que tinha. O murmúrio da multidão começou a crescer em volume, como se todos finalmente começassem a perceber a luta entre a luz e a escuridão. A sombra hesitou, como se o poder de Clara estivesse queimando sua essência. O que você acredita que pode fazer, menina? A sombra sussurrou, sua voz ecoando e reverberando pelo salão. Aquilo que permanece no passado nunca se vai. Mas o que aconteceu não pode continuar a pesar sobre nós. Eu sei que você só quer se alimentar do medo. Clara gritou, sentindo a força de suas palavras. Eu não vou deixar você levar Juliana. A atmosfera ao redor mudar, e um brilho começou a emanar da caixa de música que ela ainda segurava em suas mãos. Clara se lembrou das histórias que ouvirá sobre como a verdade sempre encontra um jeito de vencer. Ela girou a caixa, e as notas começaram a tocar novamente, uma melodia familiar e reconfortante, ecoando em seu coração como um chamado. A sombra a observava, e a música parecia fazer efeito. Ao perceber a luz que cercava, ela começou a recuar, quase como se estivesse queimada. Clara então olhou nos olhos da irmã, seus olhos cheios de esperança. Venha comigo, Juliana. Nós vamos enfrentar isso juntas. Nesse momento, um laço invisível atravessou a sala. Clara o sentiu, conectando-a a tudo e todos que já haviam sido tocados pela alegria da vida. Juliana, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão. Eu confio em você, Clara. E assim juntas, elas avançaram em direção à sombra, as mãos entrelaçadas, a luz da música envolvendo-as como um abraço caloroso. Uma onda de força e amor começou a ressoar em ambos os corações, culminando em um grito de união. Nós não temos medo. A sombra, com seu poder ameaçador, começou a se agitar e distorcer, e uma explosão de luz quebrou a escuridão. Em uma fração de segundo, as memórias ocultas começaram a se desenrolar. Clara viu flashes de sorrisos genuínos, promessas de felicidade e momentos de superação. As sombras foram afastadas, e cada eco sombrio que antes gabava-se de poder se dissolveu, sendo substituído pela luz radiante da verdade e do amor. Todos na sala, antes cativos da sensação de pânico, pararam para refletir. O homem encapuzado, cada convidado naquela festa, agora entendiam o que havia sido enterrado, a capacidade de enfrentar o medo e se solidificar em comunidade. Um novo tipo de alegria, uma verdadeira celebração da força compartilhada começou a surgir. Finalmente, com o último brilho da caixa de música, o passado se desfez, e a presença daquela sombra traiçoeira desapareceu. Clara olhou ao redor, seu peito aquecido por uma sensação de paz, enquanto sua irmã a abraçava. As memórias poderiam doer, mas eram também a chave para prosperar. As risadas e a música começaram a ressoar novamente, e o brilho do que havia sido resgatado agora iluminava todo o salão.
As crianças corriam, os adultos se abraçavam, percebendo que o amor sempre triunfa sobre a escuridão. De agora em diante, Clara sabia que não existiria mais sombras em seu coração. Agora era hora de avançar e construir novos momentos, repletos de luz e alegria. Ela olhou para sua mãe, que com um sorriso cheio de lágrimas de gratidão, a preenchia com uma sensação de lar. A festa continuou, não como um aniversário qualquer, mas como uma celebração da vida, da superação e, mais importante, do amor que une famílias em tempos de dor. O passado poderia ser lembrado, mas não mais como uma sombra, e sim como um ensinamento de esperança que nunca deixaria de brilhar. E assim, enquanto os balões flutuavam ao redor, Clara fez um pedido silencioso. O futuro estava diante deles, e o mundo parecia mais brilhante. Elas estavam juntas e juntas poderiam enfrentar qualquer sombra que viesse. O ciclo de dor havia encerrado, mas a luz da nova vida nunca havia sido tão intensa. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo, apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações.